Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. É com muita alegria que estamos começando mais um programa do Vasto Podcast, o podcast que te leva para o alto da montanha. Hoje o nosso convidado é médico, psiquiatra, professor, especializado em psiquiatria metabólica, Dr. Regis Chachamovitch. Boa noite, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Boa noite, cara. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Dr. Regis, o que é psiquiatria metabólica? Vamos começar por aí. Vamos começar pela pergunta mais importante. E é uma pergunta que não é tão fácil de definir, mas eu vou tentar explicar mais ou menos o que é. Porque a psiquiatria metabólica ela é um termo informal, eu sempre falo isso. Né? Ela é como se fosse uma subespecialidade informal dentro da psiquiatria. Né? Informal porque dentro da psiquiatria formalmente existem subespecialidades. Né? Psiquiatria geriátrica, psiquiatria da infância e adolescência, psiquiatria forense, psicoterapia são... que a gente chama de áreas de atuação. A psiquiatria metabólica é um nome que uma psiquiatra americana deu esse nome há alguns anos atrás, algo em torno de 6, 7 anos atrás, basicamente para designar a relação íntima que existe entre o metabolismo e os quadros de saúde mental ou os transtornos psiquiátricos. Né? E eu sempre digo que a psiquiatria metabólica ela é uma junção de dois conhecimentos, né, ou dois braços de conhecimento. Um que é bastante antigo, e bastante antigo eu estou querendo dizer várias décadas, quer dizer, coisas que se sabem há muito tempo, e um braço de conhecimento que é algo um pouco mais recente, né, de um certo tempo para cá. Esse braço antigo do conhecimento diz respeito justamente à relação íntima que existe entre as doenças que sempre foram ditas doenças metabólicas. As mais comuns são doenças cardíacas, AVC, infarto, diabetes, obesidade, né? São doenças que sempre foram consideradas doenças metabólicas. Então, a relação íntima entre essas doenças e os transtornos psiquiátricos. Isso é uma coisa que se sabe há muito tempo. Né? Nos livros textos de psiquiatria isso está descrito há bastante tempo. O que quer dizer isso? Quem tem um tem uma chance muito maior de desenvolver o outro e vice-versa. É uma relação que a gente chama de bidirecional, quer dizer, é nas duas direções. Então, por exemplo, quem tem diabetes tem muito mais chance de desenvolver depressão, ou transtorno bipolar, ou esquizofrenia, por exemplo. E o contrário é verdade. Quem tem depressão ou transtorno bipolar tem muito mais chance de desenvolver diabetes e valeria para obesidade, valeria para doenças cardíacas e várias outras doenças metabólicas. Então essa relação íntima é uma relação conhecida há muito tempo. E por que bidirecional? Porque quem tem, como eu expliquei, quem tem, por exemplo, diabetes tem muito mais chance de desenvolver um transtorno psiquiátrico, como depressão, bipolaridade, por exemplo, e o contrário também. Quem tem depressão tem mais chance de desenvolver diabetes e poderia ser obesidade, doenças cardíacas e outras doenças metabólicas. Esse é o braço antigo do conhecimento. Mas nunca soube por quê. Né? Assim, é um fenômeno observável, mas que não tinha uma explicação definida. O braço mais recente diz respeito a métodos de pesquisa, especialmente do funcionamento cerebral, mais modernos. Porque o cérebro é um órgão muito bem protegido pelo organismo. É difícil a gente ter acesso direto ao cérebro. Né? A gente pode inferir como o cérebro está funcionando, mas medidas diretas elas não são tão simples assim. Mas com técnicas mais modernas, mais recentes, a gente consegue entender um pouco melhor o que está acontecendo. Quer dizer, o que está acontecendo no cérebro de quem tem algum transtorno psiquiátrico, como, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, ansiedade, esquizofrenia e outros, TDAH, enfim. E o que se vê, o que as pesquisas têm cada vez de forma mais consistente mostrado, é que parece existir um conjunto de alterações no metabolismo cerebral, também por isso o termo psiquiatria metabólica, que parece estar presente na raiz dos diversos quadros diagnósticos em saúde mental. E esse conjunto de alterações no metabolismo cerebral parece ser razoavelmente constante entre os diferentes diagnósticos. Não tem grandes especificidades, quer dizer, tem variações, mas esse conjunto é mais ou menos o mesmo. Então, a junção desses dois conhecimentos deu origem à psiquiatria metabólica, que no fim das contas é uma nova teoria ou uma nova hipótese para explicar qual seria a raiz, a origem dos quadros psiquiátricos, dos transtornos psiquiátricos. Você disse que é uma nomenclatura mais ou menos informal daquela doutora Ide, né? Georgia Ide? A Georgia Ide é um dos expoentes da psiquiatria metabólica, mas quem cunhou esse termo foi uma psiquiatra americana que chama Shabani Sethi, é uma psiquiatra de Stanford, que foi quem inventou esse termo literalmente. Anterior a Georgia Ide, depois a Georgia, simultânea. Eles já estavam praticando isso, né? Quer dizer, o conhecimento e a prática disso já vinha acontecendo, mas o termo foi cunhado por ela. Tá, então essa relação bidirecional já se sabia há muito tempo, que essas doenças metabólicas, diabetes, outras,
tinha uma certa correlação com quadros de saúde mental. Essa relação bidirecional já se sabia. Já sabia há muito tempo, isso é antigo, isso se conhece há muito tempo. Tá, mas não se cogitava esse approach atual, mais contemporâneo. Não, porque isso também vem de um conhecimento um pouco mais recente. Mas é interessante a gente pensar nisso, porque assim, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Quando a gente tem uma condição que causa outra condição, a gente tende a ter uma relação unidirecional, quer dizer, uma vem primeiro e a outra vem depois. Então, por exemplo, é sabido há bastante tempo que o hipotireoidismo é uma causa possível de depressão. Então, pessoas que têm hipotireoidismo podem desenvolver depressão causadas pelo hipotireoidismo. Então, uma coisa leva a outra. Mas o contrário não é verdadeiro. Quem tem depressão não tem mais chance de desenvolver hipotireoidismo. É unidirecional. É unidirecional. Aí existe uma coisa levando a outra, causando a outra. Quando existe uma relação bidirecional, é razoável que, pelo menos como hipótese, a gente imagine que possa ter uma raiz comum para as duas situações. E aí a questão vai ser basicamente qual se manifesta antes e qual se manifesta depois. Então, assim, se existir como hipótese uma raiz comum que pode levar tanto à depressão quanto ao diabetes, em mim pode se manifestar antes da depressão, em ti o diabetes. No fim das contas, como a raiz é a mesma, se eu tiver primeiro, entre aspas, depressão, eu vou ter muito mais chance de ter diabetes também, porque aquela raiz continua operando. Se tu tiver primeiro diabetes, tu vai ter muito mais chance de ter depressão, porque aquela raiz continua operando. Então é mais uma questão da raiz, não necessariamente que a diabetes causou a saúde mental. É mais, na verdade, as duas podem ter uma raiz comum, né? Isso que você está dizendo. Essa é a hipótese. Pode ser que existe uma raiz comum, que são essas disfunções metabólicas, que podem acontecer no cérebro, mas também no resto do corpo, e que dão origem a esses quadros. E essa raiz metabólica parece ser a mesma. Tanto entre os quadros psiquiátricos, quanto entre os quadros psiquiátricos e as outras doenças ditas metabólicas. Tá. Ouvindo assim parece muito óbvio, né? E como é que os caras não tinham pensado nisso nos anos 20, né? E realmente é algo mais contemporâneo ou já se sabe de algum autor? Porque várias situações tem... um cara lá nos anos 20 já tinha falado... Ou é uma coisa realmente 100%? Não é 100% nova, é muito interessante isso, porque assim, hoje a psiquiatria metabólica ela tem assim, dois grandes expoentes no mundo, em termos de quem fala sobre isso, quem pratica isso há mais tempo. Uma é a doutora Georgia Ede, que é uma psiquiatra americana que é fantástica, e que assim, é minha mentora, é com quem eu fiz minha formação, e até hoje continua. E outro é o Dr. Chris Palmer, que é um psiquiatra que ele é autor de um livro, que se chama Brain Energy em inglês e tem tradução para português que é energia cerebral, em que ele coloca essa teoria metabólica dos transtornos psiquiátricos. E ele mesmo fala várias vezes no livro, em entrevistas, em podcasts, que grande parte desse conhecimento já existia há muito tempo. É engraçado porque ele comenta que às vezes quando ele fala sobre essa teoria, as pessoas em tom de crítica falam: mas isso não é novo, isso a gente já sabia há muito tempo. E ele responde: exatamente, eu não estou inventando nada, eu estou compilando conhecimentos que vários deles já existiam há bastante tempo. Então, não é, assim, toda a teoria não é totalmente inovadora. Ela se apoia em conhecimentos que grande parte deles são bastante antigos, né? O que é inovador é compilar isso dentro de uma hipótese, juntando com conhecimentos mais recentes, é verdade, dentro de uma hipótese de qual seria a origem dos quadros psiquiátricos. E eu falo que felizmente, porque assim, poderia ser uma hipótese teórica, né? Poderia ser uma teoria bem embasada, que faz muito sentido, sobre a origem dos quadros psiquiátricos, mas isso não se traduzir em intervenções, em novas possibilidades terapêuticas. Seria uma teoria interessante, seria um avanço, mas na prática seria pouco, quer dizer, nos ofereceria pouco por enquanto. Felizmente a psiquiatria metabólica tem um braço prático, quer dizer, ela oferece, ela sugere, propõe novas intervenções terapêuticas, novos tratamentos, com o objetivo de, ao mesmo tempo, atuar nessas funções metabólicas e, como consequência, provocar uma melhora significativa nos quadros psiquiátricos, que é o que a gente está vendo acontecer de forma consistente. Então vamos entrar nessa parte prática, assim. A gente já conceituou um pouco o que é psiquiatria metabólica e aí a gente entra na prática dela, assim. Quando a gente fala metabolismo, nesse caso, para mim, eu já penso assim, uma mudança de dieta, mas metabolismo é mais amplo do que uma mudança de dieta, né? Então, poderia explicar um pouco isso? Claro, e faz todo sentido, assim, porque
Metabolismo é uma palavra que é até difícil de definir. Né? Ela é extremamente ampla. Né? E no fim das contas, metabolismo são todos os processos bioquímicos que acontecem no organismo. Né? Assim, essa é a definição de metabolismo, que é super pouco específica. Assim, muito abrangente. Muito abrangente. Né? Isso dá uma ideia da amplitude, porque assim, de fato não são um ou dois mecanismos, né? São diversos mecanismos. Existem os que parecem ser os principais e existem outros, mas é um conjunto de mecanismos que estão desregulados e alterados. Em termos de intervenções metabólicas, quer dizer, intervenções que têm o poder de regular e melhorar o metabolismo, também não existe uma ou duas, existe um conjunto de coisas. Algumas já conhecidas há muito tempo, por exemplo. Há muito tempo se sabe, e hoje em dia ninguém mais discute nem duvida, por exemplo, que a atividade física tem um papel terapêutico na saúde em geral e na saúde mental especificamente. É consenso, né? É consenso, né? Assim, muito bem comprovado, consenso, ninguém vai discutir isso. Por que a atividade física tem um papel terapêutico? Porque ela modula o metabolismo em alguns níveis. Né? Então é uma intervenção metabólica. Então, dentro da psiquiatria metabólica, a atividade física também entra. A psiquiatria metabólica não inventou a atividade física como intervenção terapêutica, obviamente, mas também entra. Sono, por exemplo. Um sono de má qualidade é capaz de gerar graves disfunções metabólicas. E se isso acontecer ao longo do tempo, disfunções metabólicas se cronificam. Então, regular a qualidade, sono de boa quantidade, de boa qualidade, é algo importantíssimo dentro da psiquiatria metabólica, porque são intervenções metabólicas também. E aí tem outras coisas, controle de estresse, né, variáveis do dia a dia, que a gente compila com o nome de estilo de vida. Que assim, também é um nome amplo, é um nome que faz sentido, mas que também é um nome muito pouco específico, né? Afinal de contas, o que é estilo de vida e quais são as medidas de estilo de vida que a gente pode usar no tratamento, por exemplo, de um quadro psiquiátrico. E aí, dentro disso, é onde entra a alimentação. E aí, a alimentação é um capítulo à parte por alguns motivos. O principal, na minha opinião, é o poder que a alimentação tem de provocar mudanças no metabolismo do corpo inteiro, do cérebro especificamente. Que é um poder enorme, é um poder muito grande. Né? E isso vale para todos os lados, obviamente. Né? O poder de causar prejuízos é muito grande, assim como o poder de causar melhoria, ou seja, o poder terapêutico de intervenções alimentares é muito grande. Então, usar a alimentação como um fator de melhora do metabolismo e como um fator de melhora de quadros psiquiátricos é algo que, para mim, é assim, importantíssimo. É um dos principais pilares, talvez o principal pilar do meu trabalho, e que é um dos pilares da psiquiatria metabólica, usar intervenções alimentares no tratamento dos mais diversos quadros psiquiátricos. Então, o metabolismo tem muito a ver com a alimentação. E a alimentação é um capítulo grande desse assunto por vários motivos. Primeiro, porque não existe uma intervenção alimentar que todo mundo deveria fazer. Né? Existem tipos diferentes de intervenção alimentar que podem provocar efeitos diferentes. Cada pessoa vai se beneficiar de um ou de outro, né? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Também porque existem inúmeros mitos relacionados à alimentação, que são coisas que complicam o nosso trabalho, entre aspas, porque grande parte do meu trabalho hoje em dia é ajudar as pessoas a entender que elas aprenderam verdades, entre aspas, que na verdade são mito, né? Não tem nada de verdade. E também pelo fato de que, através da alimentação, a gente, dependendo do tipo de intervenção alimentar, da maneira como ela é feita, a gente consegue, e isso a prática e as pesquisas estão mostrando cada vez mais, a gente consegue melhoras de quadros psiquiátricos, às vezes muito graves, crônicos e resistentes, que não se consegue com os tratamentos convencionais. E aí, para mim, é onde mora assim, a alma da psiquiatria metabólica e das terapias metabólicas, é a possibilidade de oferecer tratamentos que podem ser extremamente eficazes quando os tratamentos tradicionais não funcionam, o que infelizmente acontece num número muito grande de situações. Quais são esses mitos? Assim, você poderia falar quais são os principais que dos teus trabalhos você falou que é desmistificar mito, e eu ia falar do exercício físico, é uma das poucas coisas que parece que é consenso, né? Bom, sono, assim, até o sono tem polêmica, mas tem tanta coisa, né? Uma hora uma coisa faz bem, outra hora faz mal, outra... E o exercício físico parece uma das poucas coisas em que tem um certo, assim, de todas as linhas, ninguém vai ser louco de dizer, não, o melhor é ser sedentário. Não, eu espero que não, pelo menos. Né? Tanta loucura que pode vir. Mas, assim, na alimentação tem muito para tudo que é lado, assim. Tem, assim, a alimentação é um assunto complexo, difícil, que fica muito mais complexo e difícil pela maneira como ele é abordado hoje. Né?
Eu sempre assim, gosto de pensar que a internet, as redes sociais especificamente, trazem, assim, talvez na mesma medida, não sei se na mesma medida, mas trazem tanto avanços muito positivos quanto aspectos muito complicados e negativos. Sim. Né? E eu sempre faço um exercício de me colocar no lugar das pessoas, e eu falo frequentemente sobre isso com as pessoas, que assim, é uma brincadeira que eu faço, que é a vida de quem é leigo em relação à alimentação nas redes sociais, pesquisando sobre esse assunto, é uma vida complicadíssima. Porque eu posso pegar meu telefone agora e começar a rolar o meu feed no Instagram, por exemplo, e daqui a pouco eu vou encontrar um médico que é um cara que me parece sério, é um cara que me parece atualizado, e ele vai estar me dizendo uma determinada coisa sobre alimentação. Uhum. E tá bom, aquilo fez sentido para mim, pareceu que tá tudo certo, né? Entendi. Uhum. Aí eu continuo rolando, e em seguida aparece uma nutricionista, que me parece uma pessoa séria, atualizada, coerente, e ela vai dizer o oposto daquilo. Pois é. E os dois parecem sérios, competentes e atualizados. E aí eu, que não entendo do assunto, fico, bom, para onde é que eu vou? E daqui a pouco eu vou ouvir 6 opiniões diferentes uma da outra. E fico completamente perdido, sem saber para onde eu ir. Exatamente isso que está acontecendo, cara. E assim, é complexo. E assim, eu falo que nós, do lado de cá do balcão, os profissionais de saúde, eu não posso esperar que a pessoa consiga decidir. Né? É como eu pesquisar sobre, sei lá, engenharia de um prédio. Eu vou ficar tão perdido quanto ela pesquisando sobre saúde. Eu não tenho condições de decidir isso. Então, um dos grandes papéis que eu me proponho a ter, desde que eu comecei a entrar em redes sociais e falar sobre, né, o que eu falo, é tentar ser, além de o mais coerente, né, sério, coerente possível, tentar ajudar as pessoas a ser um certo porto seguro de informações confiáveis. E parte disso é dizer da forma mais clara possível aquilo que já está bem estabelecido, aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente ainda não sabe bem, e aquilo que é questão de opinião, e aí cada um vai ter a sua, e aí pode haver 6 opiniões diferentes, não tem problema. Mas algumas coisas a gente já sabe bem, algumas coisas a gente já sabe estão bem estabelecidas, e falar sobre isso dessa forma eu acho importante. Vamos lá, então. O que a gente pode ir para esse caminho que é mais seguro, que já está estabelecido, assim, para a gente... Por exemplo, né, uns grandes assuntos, uns grandes mitos são as gorduras, o consumo de gorduras. Então, desde as primeiras diretrizes, lá na década de 70 do século passado, foi quando surgiram as primeiras diretrizes governamentais oficiais de como as pessoas deveriam se alimentar. Até ali não existiam, as pessoas se alimentavam intuitivamente. Né? E essas diretrizes começaram recomendando a diminuição das gorduras da alimentação, especialmente das gorduras saturadas. Anos 70, é isso? Nos anos 70. E isso passou a ser a base das principais recomendações que ainda estão vigentes. Recomendações para a população em geral de como elas devem se alimentar. Só para esclarecer, saturadas, para quem não sabe direito, no dia a dia, o que se referiria? Assim, a gordura saturada, as gorduras são divididas de várias formas. Tá. Né? Uma das formas é dividir em gorduras saturadas, insaturadas, e aí monoinsaturadas, poliinsaturadas, de acordo com as ligações que ela tem nas suas moléculas, enfim. Todas as gorduras dos alimentos têm uma composição variável dessas diferentes tipos de gordura. Então não existe um alimento que tem só gordura saturada, por exemplo. Esse alimento não existe. Mas existem alimentos que são mais ricos em gordura saturada. Uma forma mais assim visual de saber qual gordura saturada em geral as gorduras saturadas são aquelas que em temperatura ambiente endurecem. Então, por exemplo, vamos supor que eu faço uma carne e deixo aquela carne em temperatura ambiente. A gordura da carne fica dura. Essas são as saturadas. As saturadas. Tá. Né? Quer dizer, gorduras que têm uma quantidade significativa de gorduras saturadas tendem a endurecer em temperatura ambiente. O óleo de coco, por exemplo. Banho de porco? Banho de porco também. Endurece não. Mas azeite de oliva não? Azeite de oliva não. Óleos vegetais não. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, não. Azeite de oliva é insaturado, então? Não. Tem uma maior proporção de gorduras insaturadas. Tá. Maior proporção de gorduras insaturadas. Bom, existe... Então, nos anos 70 começou essa campanha de diminuição do consumo de gorduras em geral, especialmente gorduras saturadas. Mas gorduras em geral. Tá. Né? E as pessoas seguiram essa orientação. Né? Tem várias pesquisas mostrando que, de fato, o consumo de gorduras foi caindo consistentemente de lá para cá. Isso não foi baseado em pesquisas sólidas, bem desenhadas, que comprovaram que o consumo de gordura causa doenças cardíacas, que era a principal preocupação da época. Não tinha isso. Era uma hipótese que nunca se comprovou. E que foi testada várias vezes e que nunca se comprovou.
Hoje a gente tem grandes pesquisas bem feitas que são capazes de mostrar que não existe uma relação direta entre o aumento do consumo de gorduras e o aumento de doenças em geral, nem doenças cardíacas e nem mortalidade. Que era essa a intenção. Vamos reduzir as doenças cardiovasculares, então vamos dizer para a população consumir menos gordura, especialmente a saturada. Exatamente, exatamente. Tá. E as pessoas de fato seguiram essa orientação e as doenças cardíacas e doenças crônicas estão cada vez mais prevalentes. Eu não estou aqui querendo dizer que essa é a única causa, mas claramente não foi eficaz para reduzir a incidência de doenças cardíacas. Então, só que as pessoas aprenderam desde muito cedo a ter medo de gordura. Né? Então, assim, se parte da minha recomendação de um tratamento metabólico para um certo quadro de saúde mental é uma intervenção alimentar em que a gente vai ter uma quantidade significativa de gorduras na alimentação, se eu não ajudar o meu paciente a entender que isso não é um problema, ele vai ter muita dificuldade de seguir. E é compreensível que tenha, porque já está introjetado na cabeça dele que eu devo evitar gorduras. Então, esse é um dos grandes mitos. Né? Tá. Qual é o outro grande mito? O sal. Uma ideia de que quanto menos sal, quanto menos sódio na alimentação, melhor. Então, dietas muito baixas em sal. Se eu temperar com outros temperos, como limão e outros temperos secos, para tentar evitar o sal, como isso sendo uma boa ideia. De novo, se parte de uma intervenção alimentar significa uma quantidade boa de sal, não exagerada, mas boa de sal, muitas pessoas vão precisar ser ajudadas a entender que isso não é um problema. Como de fato não é um problema. Né? O sal em excesso é um problema para uma certa parcela de pessoas. Isso, o sal em excesso, que é muito além daquilo que a gente pode comer normalmente. Então, esse, por exemplo, é um segundo mito. E a gente vai tendo vários outros mitos. Né? Então, eu sempre falo que assim, grande parte da dificuldade de trabalhar com intervenção alimentar é ajudar as pessoas a desfazerem essas verdades, entre aspas, que não são verdades, que elas aprenderam ao longo da vida. Bom, então a gente vai para intervenção alimentar, que principalmente tem a ver com uma dieta que eu vou deixar para você falar, assim, qual que seria o carro-chefe dessa intervenção alimentar, assim. É interessante isso, porque assim, quem me conhece me vê e me ouve falar sobre dieta cetogênica, é grande parte do que eu falo e do que eu faço de fato. Mas não é a única intervenção possível em psiquiatria metabólica. Ela é uma das intervenções que a gente usa muito. Ela é uma intervenção antiga, conhecida, a gente pode depois falar um pouco sobre isso, extremamente potente, com um poder de efeito muito grande, muito bem estudada, e que é assim, grande parte do que a gente usa em psiquiatria metabólica por todos esses motivos. Ela é uma das intervenções alimentares possíveis. Ela é uma das Talvez a mais conhecida, pelo menos para mim é a mais conhecida. Eu achei que era só ela. Ela é a mais conhecida, mas, por exemplo, um outro estilo de alimentação que a gente pode usar com uma certa frequência se usa, e muitas vezes é suficiente, é uma dieta low carb. Que também é uma dieta bastante falada. E as duas dietas, tanto a low carb quanto a cetogênica, são assim, cercadas de mitos, de novo, pela internet e redes sociais, cercadas de mitos. Mas são duas possibilidades. Eu diria assim, que 90% do que eu geralmente proponho em termos de intervenção alimentar gira entre dieta low carb e dieta cetogênica. Você falou que a cetogênica ela é muito antiga, muito bem estudada, muito bem testada, mas não tinha essa vinculação ainda com benefícios de saúde mental. É isso? Em parte é muito interessante isso, porque assim, eu falo brincando que a internet e o Instagram transformaram a cetogênica numa dieta da moda para perder peso rápido. E ela nunca foi nem dieta da moda e nunca foi dieta para perder peso, embora ela seja muito eficiente para provocar a perda de peso. E quando eu explico isso para as pessoas, é muito surpreendente, é muito interessante de ver a reação das pessoas quando eu explico isso, porque a dieta cetogênica, a primeira descrição da dieta cetogênica num periódico científico é de 1921. Quer dizer, só nessa frase a gente já desbanca a dieta da moda. 1921. Não tem moda que dura tanto tempo assim. 104 anos. 104 anos, 105 anos. Então, assim, ela não é a dieta da moda. E ela nasceu como uma intervenção terapêutica para casos de epilepsia. Olha só. Essa foi a origem da dieta. Olha só. Então, assim, nas primeiras descrições não se falava em peso, perda de peso. Não se estava interessado nisso. Pacientes epiléticos. Era o foco. Quem descreveu a dieta cetogênica pela primeira vez no periódico foi um neurologista.
Não foi endocrinologista, não foi médico do emagrecimento, não foi um neurologista. E a história da cetogênica é uma história muito interessante. É cheio de acontecimentos interessantes na história da cetogênica. Mas o nascimento dela, eu sempre gosto de contar para as pessoas, não só pela curiosidade, né? Sempre uma história interessante ouvir, mas porque já dá ideia, assim, de onde veio isso, né? E do poder que ela tem. Então, de novo, ela é a junção de dois conhecimentos, um muito antigo e um que já se tinha nessa época, né? 1921 e por volta disso, mas que não era tão antigo assim. O conhecimento muito antigo, que é literalmente de séculos, existem relatos de séculos e séculos atrás, de pessoas com quadros que hoje a gente reconhece como sendo quadros de epilepsia, quando faziam jejuns longos, as crises convulsivas desapareciam ou diminuíam muito de frequência e intensidade. Esse é bem antigo, hein? Muito antigo. Muito antigo. Assim, séculos e séculos e séculos. Sim, milenar, talvez. Nunca se sabia por quê, obviamente, né? Bom, as recomendações, às vezes existem recomendações bíblicas de jejum e oração, por exemplo, depois outras recomendações que não são religiosas, mas, né, assim, ao longo da história tem vários pontos em que isso aparece. Uma outra coisa que se sabia nessa época, 1921, é que uma das coisas que acontece quando uma pessoa faz um jejum longo que eu estou falando de 3 dias, 4 dias, 5 dias, não é 16 horas ou 24 horas. Uma das coisas que acontece no organismo é que o organismo entra no que se chama de estado de cetose nutricional. Isso se sabia nessa época. O que é cetose nutricional? Basicamente, o que acontece? O corpo tem alguns combustíveis que ele pode usar como fonte de energia. Que são alguns, né? Os dois principais são a glicose, que é o açúcar do sangue, e as gorduras. Praticamente todo mundo nasce com a capacidade de usar tanto a glicose quanto as gorduras como fonte de energia, como combustível. Isso praticamente nunca está em equilíbrio. É sempre muito de um e pouco do outro, ou o contrário, por uma questão metabólica. Quando existe glicose em abundância, o corpo está usando muito da glicose e pouco da gordura como combustível. Isso não necessariamente porque a glicose é um combustível melhor, né? Isso, assim, a hipótese que faz mais sentido, pelo menos na minha opinião, é de que, primeiro, a glicose em excesso, ela é tóxica de forma mais aguda. A glicose em excesso é o pré-diabetes, ou diabetes. O corpo faz toda a força para que a glicose não suba no sangue. E depois, pelo fato de que a nossa capacidade de armazenar a glicose ela é muito pequena, a gente armazena a glicose em forma de glicogênio, nos músculos e no fígado, basicamente, e a nossa capacidade de armazenar gordura ela é virtualmente infinita. Quer dizer, eu posso ir engordando. Então, quando tem glicose abundante de forma constante, o corpo vai estar usando muito da glicose e pouco da gordura. A glicose ela vem basicamente de duas fontes. A minha glicose sanguínea ela vem primeiro da minha alimentação, obviamente, né? Parte do que eu como pode ser transformado em glicose, mas o meu fígado ele é literalmente uma fábrica de glicose 24 horas por dia, né? Assim, uma das principais funções do fígado é fabricar glicose. Esse é o motivo pelo qual, se eu faço um jejum longo de 3 dias, eu não tenho hipoglicemia. Eu tenho glicose suficiente para viver bem. O meu fígado está fabricando, eu não estou comendo. Só que não é mais glicose abundante. Então, com o tempo de jejum, essa gangorra vai se invertendo e o corpo começa a usar basicamente a gordura, muito mais do que a glicose, como combustível. O que não tem problema nenhum. O corpo sabe usar a gordura de forma muito eficiente. A gente nasce com esse mecanismo. Na verdade, isso cria um problema sério para o organismo, que é o seguinte, essa é a parte importante. Existe uma barreira que separa o que vai passar da corrente sanguínea para o cérebro e o que não vai passar. A BBB, né? A BBB, que em português é barreira hematoencefálica. Isso, né? Blood-brain barrier. Hemato de sangue e encéfalo de cérebro. Que é um mecanismo de proteção, quer dizer, para não deixar passar vírus, bactérias. Esse é o motivo pelo qual, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem sinusite de repetição, então muitas infecções bacterianas muito perto do cérebro, né, na face, mas é muito raro ter uma infecção bacteriana no cérebro, por exemplo, porque o cérebro é muito bem protegido. Qual é o problema? As gorduras são moléculas grandes que não atravessam essa barreira. O cérebro não foi feito para usar gordura como fonte de energia. Então, o corpo está usando a gordura e um pouco de glicose, o cérebro está usando um pouco de glicose que não é abundante, mas ele não consegue ter acesso às gorduras. A glicose passa nessa barreira. A glicose passa livremente. As gorduras não passam. Como é que o corpo resolve isso? O fígado pega parte das gorduras que estão circulando agora de forma abundante e transforma em moléculas pequenininhas, que são energéticas, quer dizer, tem calorias, assim como tem glicose, como tem gordura, que são cetonas, ou corpos cetônicos.
essas moléculas atravessam a barreira hematoencefálica e o cérebro usa essas moléculas como fonte de energia, como combustível, de forma muito eficiente. Uhum. Esse é o estado de cetose. O corpo está produzindo uma quantidade significativa de cetonas. Uhum. Isso se sabia que acontecia no jejum longo nessa época, 1920 por aí. Qual foi a novidade? Um neurologista fez a hipótese de que talvez seja esse estado de cetose que faça com que as pessoas em jejum, as suas crises convulsivas desapareçam. Porque eles não sabiam o que causava Não antes de sabia. 1921. Não sabia por que o jejum longo fazia essa melhora toda. Uhum. E, obviamente, o jejum não era um tratamento que se podia manter indefinidamente. Uhum. Obviamente não pode. Sim. O que ele resolveu? Ele resolveu testar. Bom, vou montar uma dieta que vá enganar o corpo, entre aspas. Metabolicamente, o corpo vai pensar que está em jejum, quer dizer, vai entrar em cetose da mesma forma, mas eu vou poder me alimentar. E vou testar em crianças e adultos com epilepsia. Ele fez isso e teve os mesmos resultados que o jejum tinha. Quer dizer, ele comprovou que o estado de cetose era o estado terapêutico que provocava a melhora dos quadros de epilepsia. E aí ele descreveu a dieta cetogênica como uma intervenção terapêutica para quadros de epilepsia. Nessa época não existiam remédios para epilepsia. Esse passou a ser o tratamento padrão para epilepsia. Dieta cetogênica foi Nessa época dos anos 20 lá. nessa época dos anos 20. Tá. Né? Então, livros de neurologia dessa época, e daí em diante, tem capítulos sobre dieta cetogênica. Depois, quando surgiram os remédios para epilepsia, a dieta caiu em desuso, obviamente, porque é muito mais fácil tomar remédio do que fazer uma dieta, que é muito mais complexo, que né, precisa ter alguém acompanhando, não eram todos os centros de médicos que faziam isso, mas ela sempre foi praticada em alguns centros dos Estados Unidos, nunca morreu completamente. Sim. Mas ela estava lá, suplantada pelos remédios. Meio subterrâneo, assim, Meio indo, né? subterrâneo. Mas o mainstream era, o padrão era usar os remédios. O que faz todo sentido, quer dizer, né? De novo, é muito mais fácil tomar remédio do que fazer dieta, né? Então, eu não acho que isso seja um problema necessariamente. Uhum. Mas aí aconteceu uma reviravolta e essa história é fantástica, é super interessante. Nos anos 90, um casal americano teve um menino que cedo teve uma síndrome epilética muito grave, em que ele tinha dezenas de crises por dia. E esse menino fez vários tratamentos, passou de médico em médico, tomou inúmeras medicações e não melhorava. Chegou a fazer uma neurocirurgia para tentar melhorar e não melhorava. E a mãe desse menino inconformada foi então para bibliotecas e pesquisar livros de neurologia. Nessa época não tinha internet, né, nos anos 90. E ela encontrou então um livro-texto de neurologia dessa época, lá atrás, onde tinha um capítulo pequenininho sobre dieta cetogênica. Ela levou para o neurologista dela, que disse, olha, isso aqui é uma coisa que não se faz mais, isso é uma coisa ultrapassada, complexa, não sugiro que se faça isso. Ela não se conformou, ela fez contato com o Johns Hopkins, que é um grande centro nos Estados Unidos onde se aplicava a dieta cetogênica, tinha um neurologista lá que aplicava a dieta cetogênica. Ele aceitou avaliar o menino, ela pegou um avião, levou o menino até lá, ele internou, começou a aplicar a dieta e em dias, 2, 3, 4 dias, ele não tinha mais nenhuma crise. O interessante é que esse casal, o pai desse menino era um cineasta de Hollywood, que ficou, ao mesmo tempo, fascinado e indignado por não saber disso, e resolveu fazer um filme para contar essa história. E ele era, né, ainda era muito amigo da Meryl Streep, e chamou ela para fazer o papel da mãe do menino. Nossa, me arrepiei aqui. E ela fez o filme, e esse filme está no YouTube. Esse filme está assim, aberto para quem quiser ver. Em português ele se chama Pela Vida do Meu Filho. Pela vida do meu filho. Pela Vida do Meu Filho. Tá no YouTube, se botar no YouTube vai encontrar o filme. E aí o interesse na cetogênica ressurgiu. E aí programas de televisão americanos começaram a abordar o tema, e aí se começou a falar de cetogênica de novo a partir disso. É uma história interessante. E o mais interessante é que dentro da psiquiatria aconteceu algo muito parecido. Porque nessa época a cetogênica era um tratamento para epilepsia. Não se falava disso em saúde mental. Existe um artigo de 1965, pequenininho, de um psiquiatra mexicano, se não me engano, onde ele relata a aplicação da dieta cetogênica em 10 pacientes com esquizofrenia, com melhora significativa. E esse estudo ficou lá enterrado e nunca mais se fez nenhum estudo. Quer dizer, é uma ilha, esse estudo é uma ilha em 65, depois nunca mais se falou sobre isso. No começo desse século, alguns psiquiatras, esses dois principalmente, a George Aid e o Chris Palmer, começaram a se interessar, pesquisar, praticar, enfim, falar um pouco sobre isso. E aí, lá pelo metade da década passada, uma primeira metade da década passada, um casal americano com seu filho adolescente com um transtorno bipolar grave
com diversas internações, tendo passado por literalmente dezenas de psiquiatras, bons, ótimos psiquiatras, é uma família com posse, e esse menino chegou a morar na rua. Negócio dramático. Tendo tomado combinações e combinações de remédio, nada funcionava. Ele não ficava estável nunca, praticamente. Esse casal descobriu o trabalho do Chris Palmer falando sobre isso, e entrou em contato e resolveu começar a fazer a dieta cetogênica. E esse menino entrou em remissão da sua transtorno bipolar, ele ficou completamente assintomático. E ele não teve mais nenhuma crise, isso já faz ele continua em dieta cetogênica, ele já faz alguns anos isso, e ele continua assintomático. Foi diminuindo cada vez mais os remédios. Hoje em dia, se não me engano, ele está com um remédio, ele tomava acho que 5 remédios, ele deve estar com um remédio em dose pequena, em processo de diminuição e retirada. Qual é a parte curiosa? Os pais desse menino são um casal que são dono da Roblox, que é uma empresa de games. De videogame, já ouvi falar. Tá. Quer dizer, eles são bilionários. Sim. Da mesma forma que o cineasta lá atrás ficou maravilhado e indignado, como é que nunca ninguém tinha nos falado isso? Quer dizer, consultaram os melhores psiquiatras, os melhores centros de psiquiatria dos Estados Unidos, e nunca ninguém tinha nos dito isso. E resolveram, então, fazer uma fundação para apoio e fomento de pesquisa em terapia cetogênica para a psiquiatria. Uau. E criaram uma coisa que se chama Metabolic Mind. Isso faz alguns anos, isso deve fazer uns 4, 5 anos, talvez. É uma fundação. É uma fundação. Criada pelos donos da Roblox. Donos da Roblox. E eles já injetaram mais de 50 milhões de dólares em pesquisas especificamente sobre terapia cetogênica para a psiquiatria. Então a gente tem um número grande de pesquisas em andamento, e graças a isso a gente vai ter nos próximos anos um número muito grande de pesquisas grandes, bem feitas, que vão, assim, elevar o patamar da cetogênica dentro da psiquiatria, não tem nenhuma dúvida. Então, tem uma história longa, mas é uma história, super interessante. É um corte maravilhoso só dessa história aqui. Meu Deus. Quero muito ver esse filme Pela Vida do Meu Filho. Nossa, tem várias perguntas aqui. Mas produção acadêmica, sim. Produção acadêmica no Brasil, quase nada. Nada, né? Assim, que eu saiba, nada. Nem de cetogênica pura? Ou... Para outras condições, sim. Para outras condições tem gente muito boa pesquisando cetogênica para outras condições. Alzheimer, tem uma pesquisadora, uma médica pesquisadora endocrinologista, que é a Janaína Koenig, que tem um trabalho com cetogênica para Alzheimer. Ela apresentou trabalhos fora daqui, assim, uma pessoa super consistente nessa área. Então, sim, tem muita gente boa e séria trabalhando com cetogênica para outras questões, em saúde mental especificamente, no Brasil, a produção acadêmica que eu conheça, não. Fora daqui, existem desenhos de pesquisas diferentes que são capazes de mostrar coisas diferentes. Então, assim, existem relatos de caso, que, por exemplo, vamos supor que eu, na minha prática, que não é eu contar um caso que eu atendi no Instagram, né? Isso não é um relato de caso do ponto de vista científico. É eu ter um paciente em que eu fiz uma determinada intervenção, por exemplo, terapia cetogênica, em que eu coletei dados de antes e depois, eu fiz, né, toda a parte médica bem feita, e eu publiquei isso numa revista científica conceituada. Isso aí tem diversos relatos de caso para, assim, inúmeros diagnósticos. Depressão, ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, TOC, enfim, estou esquecendo de coisas. Transtorno espectro do autismo e outras coisas. É claro que um relato de caso em um paciente não é um nível de evidência grande. Né? Aí existem séries de casos, que é eu descrever, por exemplo, 3 ou 4 pacientes com o mesmo diagnóstico que melhoraram de forma consistente. E tem algumas séries de casos em alguns diagnósticos. Depois tem estudos de intervenção, que é eu pegar um determinado grupo de pessoas com um ou mais diagnósticos, aplicar a intervenção e relatar o que aconteceu com elas. Existem alguns estudos pequenos de intervenção em grupos pequenos de pessoas, em depressão, em transtorno bipolar, em esquizofrenia, em transtorno esquizoafetivo, sempre condições graves. Então esses estudos existem, mas eu sempre digo assim, são estudos interessantes, todos os estudos apontam na mesma direção, que é um tamanho de efeito muito grande, quer dizer, tamanho de melhora e a porcentagem de pessoas que melhoram nesses estudos é uma porcentagem muito grande. Só que como são estudos pequenos, a gente não pode extrapolar isso para um número grande de pessoas, para um grupo. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta para quantos % dos casos de transtorno bipolar a cetogênica funciona, esse número a gente não tem ainda, a gente não sabe. Né? A gente sabe em outras condições mais bem estudadas, por exemplo,
epilepsia, a gente tem estudos grandes, revisões sistemáticas, está muito bem documentado isso. A gente tem diabetes, por exemplo. Em saúde mental, a gente tem um conjunto de estudos crescente e que ainda são pequenos, que com a Metabolic Mind tá assim, vai exponencialmente crescer, tanto em quantidade de estudos, mas em estudos maiores, com grupos de pessoas maiores, que aí sim vai nos proporcionar extrapolar dados e generalizar dados de maneira mais confiável. Então, o que você está querendo dizer, assim, por exemplo, de um universo 100% de pacientes com esquizofrenia, epilepsia, a terapia cetogênica vai ter um resultado a X%, para depressão, para X%, para esquizofrenia, X%. É isso, não é para 100% também. Nenhum tratamento funciona para 100% dos casos. A terapia cetogênica também não funciona, quer dizer. Eu acho importante dizer isso, porque eu sempre falo isso brincando que não é brincando. Né? Não é mágica, não é milagre, né? Não é o tratamento que todo mundo deveria fazer. Não é o caso de que se todo mundo fizesse cetogênica, acabaram os transtornos psiquiátricos no mundo. Não é assim. Né? É um tratamento, como qualquer outro, bem estudado. A intervenção, eu falo que assim, o uso da cetogênica em psiquiatria é o uso recente de uma intervenção bastante antiga. Então, o fato de ser uma intervenção bastante antiga nos faz ter um conhecimento grande sobre essa intervenção. Em termos de como ela funciona, em termos de mecanismo de ação, se conhece muito sobre a cetogênica. A cetogênica é a dieta mais estudada, do ponto de vista de mecanismo e de pesquisa básica. Assim, a produção científica em termos de mecanismo de ação e pesquisa básica sobre cetogênica é muito grande. Então, a gente tem um bom conhecimento, bastante bom, sobre como ela age. Então, isso é o que nos proporciona o fato dela ser uma intervenção antiga. O que a gente está descobrindo é o potencial que ela tem em saúde mental, especificamente. Agora, a gente tem muitos motivos para acreditar que o potencial é enorme. Né? Primeiro é o fato de que não existe um cérebro neurológico e um cérebro psiquiátrico. Cérebro ou cérebro. O que eu quero dizer com isso? As doenças psiquiátricas são doenças em que o funcionamento cerebral está seriamente desregulado, prejudicado. Assim como a epilepsia. Se eu tenho uma intervenção que é extremamente eficaz em epilepsia, ou seja, ela é extremamente eficaz em regular o funcionamento cerebral, também pode ser extremamente eficaz em psiquiatria. Não dá para extrapolar diretamente, não são doenças iguais, mas é o motivo para a gente acreditar que ela pode ser bastante interessante, bastante eficiente. Outra questão. Diversos remédios que a gente usa em psiquiatria são, na verdade, remédios desenvolvidos para a epilepsia. Quando a gente vai estudar os livros de psicofarmacologia, quer dizer, os medicamentos psiquiátricos, um capítulo que a gente estuda são anticonvulsivantes. Remédios para a epilepsia. Muitos remédios são. Outro motivo que nos faz pensar é a prática clínica. Porque existe uma disparidade entre a prática clínica de quem usa a cetogênica para a saúde mental e o que as pesquisas são capazes de mostrar até agora. As pesquisas não acompanham o ritmo que a gente tem na prática clínica. Como ele é um tratamento que já é bem conhecido, já é bem pesquisado, a gente sabe da segurança, sabe de como manejar esse tratamento, a gente pode, entre aspas, pegar emprestado esse tratamento e usar em psiquiatria. É o que a gente chama de uso off-label. Quer dizer, ele não está aprovado oficialmente para esse uso, mas a gente pode usar. Isso a gente faz em remédios a toda hora. Uso off-label de medicamentos psiquiátricos é uma coisa que se faz e aceita. Nada disso é uma coisa. Tudo isso é sério, é ético, né? Isso pode ser feito. O que a prática clínica de quem trabalha com terapia cetogênica para a saúde mental mostra de forma consistente entre os vários profissionais que trabalham com isso é que o tamanho de efeito que essa intervenção tem é muito grande. Tamanho de efeito. Tamanho de efeito. O que eu quero dizer com tamanho de efeito? Algumas coisas. Eu uso esse termo de propósito, porque assim, uma das grandes vantagens que a terapia cetogênica teve em saúde mental é que quando esses primeiros psiquiatras começaram a usar isso, começo desse século, começo dos anos 2000, era um tratamento absolutamente experimental em psiquiatria. Não se falava sobre isso, nenhum órgão regulatório, nenhum guideline oficial tinha isso dentro de si, ainda não tem dentro da saúde mental. Eu espero que vá ter em algum momento, mas não tem. O que esses psiquiatras faziam? E eles contam, isso é muito interessante. Eles diziam, olha, eu não vou oferecer essa intervenção como primeira intervenção para ninguém, porque eticamente eu não posso fazer isso. Se existe um guideline, se existe uma diretriz
com tratamentos aprovados para determinada doença, por exemplo, depressão. Eu não posso oferecer um tratamento experimental como primeira opção. E, eticamente eu não posso fazer isso. Então, o que eles faziam? Bom, os seus pacientes que tinham usado todos os tratamentos das diretrizes e não tinham melhorado, o que infelizmente acontece num número muito grande de situações, para essas pessoas eles diziam, olha, a partir de agora, oficialmente, eu não tenho mais nada para te oferecer. Nós testamos todos os tratamentos que estão aqui nos guidelines. Mas eu tenho aqui uma intervenção que a gente conhece bem, que ela é antiga, que ela é eficiente para determinadas condições como epilepsia, ela é segura se for bem manejada, a gente pode usar se tu concordar. Uhum. Então, ela foi uma intervenção que nasceu em pacientes refratários, em pessoas que tinham doenças resistentes aos tratamentos convencionais. E eu acho isso assim, fundamental e fantástico, porque eu sempre falo a mesma coisa. Quer dizer, se eu tenho um tratamento novo, nesse caso não é um tratamento novo, mas é o uso novo de um tratamento antigo, então eu tenho uma novidade. Né? Se eu tenho um tratamento novo que funciona para uma doença X, mas para essa mesma doença existem 8 tratamentos diferentes que também funcionam, é útil, é mais uma opção, não tem nada de muito especial em relação a esse tratamento. Né? Ele é mais uma opção. Bom, se eu tenho um tratamento capaz de funcionar quando todos os outros tratamentos não funcionaram, aí eu tenho algo diferente. Quer dizer, porque aí eu tenho uma coisa que expande o meu, a gente fala em medicina, o meu arsenal terapêutico. Né? Quer dizer, eu tenho alguma coisa diferente que a pessoa que chega até mim e diz, olha, eu já tentei tudo. Não funcionou. Eu já tomei todos os remédios, eu tô tratando essa depressão ou essa bipolaridade há 15 anos, eu já passei por 8 psiquiatras, eu já tomei mais de 10, 12, 15 remédios sozinhos, em combinações. Eu faço psicoterapia há bastante tempo, eu faço atividade física e nunca melhorei de forma significativa. Bom, eu passo a ter algo a oferecer para essa pessoa, que não é 100%, que não é mágica, mas que tem, até onde a gente sabe, uma chance muito grande de ser efetiva, mesmo nessas situações, o que é fantástico. Ô, Regis, a gente fala muito assim no mundo do vegetarianismo, assim, na coisa de fisiologia, né? Os caras falam no formato do dente, no tamanho do intestino. Será que existe assim um design do corpo, né? Às vezes eu penso assim, nossa, essa máquina perfeita, qual que é o alimento perfeito para essa máquina perfeita, né? Às vezes eu penso nas frutas, por exemplo, nossa, é muito natural o ser humano tá ali, estica o braço, pega uma fruta, mas a gente sabe que as frutas têm, né, um alto índice de glicose. Essa alimentação é a alimentação do ser humano, assim que seria a alimentação do ser humano, seria a alimentação para momentos que a gente está em desequilíbrio, para depois voltar para uma alimentação normal. Eu me questiono sobre isso, sabe? Porque eu fico pensando, qual que é o natural do ser humano? Sem cultura, sem nada. Solta um ser humano pelado numa ilha deserta, ele vai ver uma bolinha vermelha lá com uma flor e botar na boca e tem bastante glicose aqui. Sim. Eu queria te ouvir assim, um pouco isso do design dessa máquina do default, né? Assim. Cara, essa é uma pergunta extremamente interessante, difícil, não é simples, e que dá assim, camadas e camadas de resposta. Né? Assim, só de eu ouvir falar, eu pensei em 8 coisas diferentes aqui para falar. Porque assim, primeiro assim, a gente não sabe com certeza absoluta qual foi a alimentação da nossa espécie ao longo da evolução. A gente tem inferências, a gente tem hipóteses bem formuladas, que eu acho que tem boa chance de ser verdadeira, mas cravar com certeza a gente não sabe. Eu começaria dizendo o seguinte, bom, estar em cetose 100% do tempo é o estado natural da nossa espécie? Do que a gente sabe até hoje, provavelmente não. Quer dizer, não é que todo mundo deveria estar em cetose todo o tempo e a gente foi feito para estar em cetose todo o tempo. Não acredito nisso e não vejo nenhuma evidência que a gente tem nem de que isso é verdade. Né? Nem histórica. Mas fisiológica? Nem fisiológica, nem metabólica. Por quê? Porque, por exemplo, do que a gente sabe, resumindo bem, vamos supor lá há centenas de milhares de anos, quando éramos caçadores-coletores. Né? E é muito interessante fazer um parênteses assim. A minha esposa e o meu filho mais velho, eles adoram ver um programa que é Largados e Pelados, não sei se você conhece esse programa. Eles são fissurados por isso. Em que eles pegam literalmente pessoas e botam lá, né, em ambientes inóspitos, no meio da natureza, né, pelados, e eles têm que se virar. Né? Bom, depois de um tempo, eles estão desesperados por encontrar caça. Porque o corpo deles está pedindo proteína e gordura.
Proteínas e gorduras, isso a gente sabe, o corpo foi feito para comer proteínas e gorduras. Proteínas e gorduras são essenciais. Elementos essenciais na alimentação significa duas coisas. Uma, a gente precisa desses elementos para sobreviver. Segundo, o corpo não produz. Então, por exemplo, glicose não é um elemento essencial. Por quê? Porque eu preciso dele para sobreviver, mas o meu corpo produz. Eu preciso comer. Então, do ponto de vista técnico, um elemento essencial é algo que o meu corpo precisa e que eu preciso comer. Proteínas e gorduras. Mas o corpo produz por um tempinho só, né? Glicose? É. Produz por semanas. Assim. Em jejum, o corpo produz glicose? O jejum... Interessante isso. O jejum mais longo documentado em literatura médica, isso está descrito, um trabalho científico descrevendo o jejum mais longo da história já documentado. É um homem que ficou 382 dias em jejum. Tomando água? Água e repondo algumas vitaminas. Sim. Minerais. Ele não teve episódios de hipoglicemia. Água e repondo algumas vitaminas. Repondo algumas vitaminas. Mas não calorias. Não calorias. Nada de caloria. 382 dias de jejum esse homem ficou. Tá documentado. Se as pessoas botarem na internet Angus Barbieri, vão encontrar fotos, o antes e depois. O trabalho documentando isso está lá. Mas baixou um pouquinho a glicemia dele, né? A glicemia baixou, mas hipoglicemia significa duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a glicemia baixa. Segundo, isso provocar sintomas. Tontura, enfim, sintomas neurológicos de hipoglicemia. O que ele teve foi, a glicemia média dele foi extremamente baixa ao longo do tempo. Se não me engano, foi 40 e alguma coisa. O que, para uma pessoa comum, é hipoglicemia perigosa. Em termos numéricos é glicemia, mas não em termos assim... Não, por quê? Porque ele estava em cetose, o cérebro estava usando muitos corpos cetônicos, então ele estava funcionando bem, ele não teve sintomas de hipoglicemia. Ele com certeza estava em cetose no tempo todo. Então, assim, ele não precisou consumir glicose durante pelo menos 382 dias. Mas ele também não consumiu gordura nem proteína, né? Nem gordura nem proteína. Ele usou as gorduras que ele tinha. E depois ele parou de fazer. O objetivo dele era perder peso. Ele perdeu um caminhão de peso, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele perdeu algo em torno de 60, 70 quilos. Ah, funcionou porque ele tinha bastante gordura. Sim, ele tinha reserva de energia. Ele tinha, o corpo tinha onde recorrer para energia. E proteínas, ele perdeu músculos, obviamente, perdeu uma quantidade grande de músculos, mas isso... Sim. Ele não tinha o objetivo de ganhar músculos, nem preservar músculos. Então, assim, proteínas e gorduras. A gente sabe que a nossa espécie foi feita para consumir proteínas e gorduras. Tá. Bom, o que acontece se esses mesmos caçadores-coletores encontram uma frutinha pendurada? Eles pegam. Aquilo é energia. Carboidrato é energia rápida. O ser humano foi feito para perseguir carboidrato também. Só que, ao longo da evolução, o mundo não era repleto de árvores frutíferas, né? Carboidratos eram escassos, eram raízes, algumas frutas silvestres. As frutas eram muito diferentes do que elas são hoje, a gente sabe bem. Quer dizer, a quantidade de carboidrato, de açúcar que tinham nas frutas lá atrás era muito menor do que se tem hoje. Sim. Muito menor. Quer dizer, essa banana que a gente come hoje não existia há dezenas de milhares de anos atrás. E os tubérculos não eram cozidos. Então, você pegava um tubérculo do chão, tinha que mastigar aquele tubérculo cru. Então, a gente não tinha batata doce para comer à vontade. Então, assim, eu acho que a gente pode dizer que a nossa espécie foi feita para comer bastante proteínas e gorduras e carboidratos ocasionais. E acho que a gente tem bons motivos para acreditar nisso. Se assemelha um pouco a low carb, mais ou menos, né? Se assemelha um pouco a low carb. Tem um médico amigo meu, chama William Hutzin, é um cara super interessante. Ele fez uma apresentação numa jornada que a gente teve, onde ele fez uma pesquisa extensa sobre isso. E ele mostrou lá com dados, né, enfim, foi uma pesquisa extensa que ele fez, que ao longo da nossa evolução, é provável que da nossa alimentação, algo em torno de 18% das calorias tenham vindo dos carboidratos na imensa maioria do tempo da nossa evolução como espécie. Hoje, as diretrizes nutricionais sugerem 50% a 60% das calorias vindas de carboidrato. Então, o que eu acho que a gente pode dizer é que a maneira como a gente se alimenta hoje está longe da maneira para a qual o nosso corpo foi feito para se alimentar. Eu vou jogar alguns dados aqui, eu não vou ser definitivo para eu dizer, responder como é que a gente deveria se alimentar. Eu acho que a gente tem muitos motivos para se aproximar disso. Por exemplo, bebês em aleitamento materno passam grande parte do seu tempo em cetose. Isso é uma coisa pouco conhecida. Mas não tem bastante açúcar no leite materno? Tem, mas o bebê tem muita reserva de gordura.
O bebê é gordinho por um motivo. Né? A gente tende a querer ver bebês gordinhos por um motivo. Né? E esse é o motivo, um dos grandes motivos. Né? Uma reserva de cetose. E ele passa grande parte do tempo em cetose. O metabolismo do bebê é diferente do nosso. Então, sim, o leite materno tem uma quantidade... O leite materno... Proteína e gordura, né, também. O leite materno. Proteína, gordura e carboidrato. Ele é alto, sim, tem quantidade significativa dos três. Sim, sim. O que na natureza é raro. Os alimentos na natureza, quando eles são ricos em gordura, eles são pobres em carboidrato. Quando eles são ricos em carboidrato, eles são pobres em gordura. Carne, muita gordura, virtualmente zero carboidrato. Ovo, mesma coisa. Maçã, bastante rica em carboidrato, pobre em gordura. Abacate, ao contrário, bastante rico em gordura, pobre em carboidrato. O único alimento da natureza que é rico em gordura e carboidrato ao mesmo tempo é o leite. É um milagre esse alimento. É um milagre. Né? Que não por acaso essa combinação é feita para fazer um serzinho engordar, ganhar peso. Quem sabe essa proporção tá perto ali dos 18, tem que pesquisar. É provável. Né? Então, assim, o estado de cetose, eu não vou dizer que a gente foi feito para ficar 100% do tempo em cetose, a gente não tem nenhum elemento para dizer isso. Aliás, eu acho que a gente tem elementos para dizer que não é a verdade. Por outro lado, a gente tem muitos elementos para pensar que a gente foi feito para passar parte do nosso tempo em cetose. E uma pessoa com um metabolismo flexível, adaptado, que tem uma dieta adequada para a sua espécie, por exemplo, essa dieta com 20% de carboidrato, rica em proteínas e gorduras e com carboidratos ocasionais, a pessoa vai, por exemplo, acordar com certa quantidade de corpos cetônicos circulando naturalmente. Daqui a pouco ela passa um período sem comer maior, ela faz um jejum de 24 horas, ela tem uma cetose um pouquinho maior. O que eu acho é que a gente foi feito para comer uma dieta rica em proteínas e gorduras, carboidratos ocasionais, e que vai provocar, eventualmente, estados de cetose. Intermitentemente, estados de cetose. Para mim, essa é a alimentação natural da nossa espécie. Maravilha. Tá, eu queria te perguntar sobre esse negócio de metabolismo flexível. Eu andei lendo algumas coisas, né? Eu fiz uma semana de cetose, fiz um teste lá de uma aula que eu tinha que dar, que me disseram dos benefícios cognitivos, e eu queria te perguntar desse keto flu, essa adaptação e essa... Isso é uma coisa que você vai evoluindo, a tal da adaptabilidade. É porque parece que é que nem flex, né? Álcool ou gasolina. É uma coisa... Lembra um pouco isso. Não sei se essa metáfora cabe, né? Mas eu experimentei, eu não sei se era psicológico ou fisiológico, ou as duas coisas, mas muita dificuldade no keto flu in e o out também. O out eu tive mais ainda do que o in. Eu queria saber, já que esse estado natural seria, a pessoa tem esses carboidratos ocasionais, teria bastante transições, né? Sim. Como é que pessoas são menos flexíveis ou são mais flexíveis? Essa ketoflu que chama o termo técnico ou não? Assim, ketoflu ou gripe cetogênica, se fala em português. Eu não gosto desse termo porque não é uma infecção, não é gripe. Mas isso é usado para designar, assim, o momento em que a pessoa, quando começa uma dieta cetogênica, no primeiro momento da dieta, ela pode ter sintomas como cansaço, como dor de cabeça, como fadiga, mal-estar geral, que se parecem com sintomas de uma gripe. Então se chamou gripe cetogênica por esse motivo. Deve ter um nome melhor, né? Virou um nome meio consagrado. Adaptação. Assim. Adaptação à dieta, período de adaptação, mas assim, gripe cetogênica virou um nome meio consagrado. Popular, assim. né? Exatamente. Então, para designar esse primeiro momento, né? A flexibilidade metabólica é um termo meio recente, assim, mas eu acho ele um termo interessante. É interessante. Né? Em linhas muito gerais, ele designa que a pessoa tem a capacidade de transitar entre os diferentes combustíveis. Como um carro flex. Se eu botar gasolina, ele funciona. Se eu botar álcool, ele funciona da mesma forma. Isso é muito parecido. Por que ele é um termo importante? Porque, por exemplo, eu sempre falo brincando, né? Assim, o aparelho, né, e assim, o maquinário, a engrenagem para usar a gordura como combustível, a imensa maioria das pessoas, com raríssimas exceções, nasce com esse maquinário bem desenvolvido. Ele está ali. Se eu passo a maior parte do meu tempo, ou todo o meu tempo, em estados em que eu estou, o que determina isso em grande parte é a insulina. Quando a insulina sobe, ela sinaliza para o meu corpo que ele vai usar a glicose e não vai usar a gordura como combustível. A insulina sobe basicamente, não só, mas basicamente em resposta ao aumento da glicose na corrente sanguínea. A glicose sobe e a insulina sobe como resposta a isso.
A glicose na alimentação vem basicamente dos carboidratos. O que acontece na alimentação moderna? As pessoas têm várias refeições por dia, em média 6 refeições por dia. E essas refeições, via de regra, são refeições ricas em carboidrato. Então, eu acordo e como lá uma fatia de pão, com uma geleia e uma fruta. Com bastante açúcar. Café com açúcar ou um café com leite. Eu jogo minha insulina lá para cima. Aí, quando ela está querendo descer no meio da manhã, eu como uma fruta e uma bolachinha. Eu jogo ela lá para cima de novo. Aí, no meu almoço, quando ela está querendo descer, eu como arroz, feijão, batata e uma carne. Eu jogo ela lá para cima de novo. E assim eu vou o dia inteiro. Então, eu passo a maior parte do meu tempo com a insulina lá em cima. O que significa isso? Que meu corpo está usando glicose como fonte de energia o tempo todo. Uhum. Então, essa engrenagem para queimar gordura, ela está adormecida. E se ela fica adormecida por um tempo significativo, ela pode passar a funcionar de novo, mas ela não está pronta para funcionar. Então, se eu fico... Se essa mesma pessoa... Vamos supor que eu tenha esse tipo de alimentação ao longo do meu dia a dia. E essa é a minha alimentação há anos. Uhum. E eu resolvo que amanhã eu vou acordar e não vou comer nada, e não vou almoçar e vou tentar comer alguma coisa às 3 horas da tarde. As minhas reservas de glicose são pequenas. Elas duram algumas horas. Então, eu jantei hoje, ao longo da noite meu corpo está queimando glicose, eu acordei amanhã, meu corpo está usando as minhas reservas de glicose, eu não me alimentei, e daqui a pouco essas reservas acabaram. Uhum. E se eu não consigo passar a usar gordura, eu vou ter fome, eu vou ficar irritado, eu vou ficar ansioso. Todos os sintomas que a gente... da transição. Todos os sintomas. Todos os sintomas que quem tem um metabolismo baseado em glicose tem se fica um tempo maior sem comer. Então as pessoas dizem, se eu fico sem comer, eu fico irritado, eu fico ansioso. Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Isso é muito comum. O principal motivo é esse. O corpo está precisando de energia, acabou a energia. E o corpo não consegue mais, como o corpo não consegue acessar a gordura, a energia tem que vir de fora, ela não está mais no corpo. Então o corpo está gritando, me dá energia rápida. Uhum. O cérebro não está funcionando mais como funcionava em condições normais. Uhum. Isso acontece com muita frequência. Uhum. Né? Quer dizer, eu não estou em flexibilidade metabólica. Se o meu maquinário, a minha engrenagem para queimar gordura está bem, eu posso jantar hoje, amanhã eu acordei meio sem fome, eu não como nada, eu comecei a trabalhar, eu estou fazendo um projeto importante, passou meio-dia, 1 da tarde, eu estou ali trabalhando, esqueci de comer. E quando chegou 3 horas, eu me lembrei, eu não comi nada hoje, mas eu estou bem. Por quê? Eu já queimei minhas reservas de glicose, mas meu corpo começou a usar gordura. Eu tenho gordura para o corpo acessar. Então, os níveis de energia se mantêm suficientes e constantes. No início da conversa você falou que o corpo, ele, foi isso que eu entendi pelo menos, ou é um ou é outro, assim, que ele funciona, e é uma coisa que vai assim, puf, ou é uma coisa meio gradual? Isso eu também nunca entendi direito. É, assim, é sempre mais de um e menos de outro, mas é sempre um pouco de cada. É sempre um pouco de cada. Então, o corpo nunca está usando zero gordura. Ele está usando um pouquinho. Tá. Ou o contrário. E a variação, se a flexibilidade metabólica acontece, essa variação não é assim uma chave como um interruptor, mas ela muda rápido. Ela muda rápido. Assim, Tá. A capacidade de transitar entre um combustível e outro está assim, eficiente. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem flexibilidade metabólica pela maneira como eu me alimento. Literalmente eu. Vamos supor que hoje à noite eu chegue em casa e vá comer um tanto de batata doce com um pedaço de carne e sei lá, uma banana de sobremesa. Aqui tem uma quantidade de carboidrato interessante. Meu corpo vai usar esse carboidrato ao longo da noite. Uhum. E amanhã, ao longo da manhã, eu vou ter usado o carboidrato em algum momento. Eu vou começar a usar gordura, eu vou virar essa chave. Uhum. E vai funcionar de forma suave e tranquila. Eu não vou ficar irritado, eu não vou ter fome desesperada, eu não vou ficar ansioso, eu vou funcionar bem. Essa é a flexibilidade metabólica. Eu vou estar variando entre combustíveis. Não é um interruptor que é tudo ou nada. O que faz aumentar a flexibilidade metabólica? Estimular a capacidade do organismo de usar os dois combustíveis de forma eficiente. Sim, basicamente é isso. É eu viver de um jeito, e aqui a alimentação é fundamental, é primordial, ou seja, eu me alimentar de um jeito em que eu vá, de forma eficiente, alternar entre usar glicose e gordura como combustível. Essa é a flexibilidade metabólica. Você usou muita palavra maquinário, né?
E a gente sabe que as máquinas, pelo menos no mundo das máquinas, não sei se no corpo humano é assim, mas tem muitas máquinas que quando você não usa, tipo, eu uso roçadeira lá, a roçadeira fica sem usar, ela estraga. Uhum. O cara fala, não, você tem que usar a roçadeira, ela não pode ficar parada, né? Uhum. Será que a gente pode trazer um pouco dessa metáfora do entrar e sair num combustível para o outro? Talvez a primeira vez é mais traumática, não sei, faz sentido um pouco ou não? Faz muito sentido, é bastante parecido com isso. O que não acontece? A máquina estragar de vez. Então, vamos supor que tu ficou 5 anos sem usar a roçadeira, ela ficou parada num canto, ela enferrujou toda, agora não tem mais volta, agora tem que jogar fora e comprar outra. Estou imaginando. Sim. No corpo isso não acontece, né? Ela vai sempre poder passar a funcionar. Mas se eu, por exemplo, pensando nas gorduras, né? Se eu faço 6 refeições por dia, rica em carboidrato, minha alimentação é 60% carboidrato. É a regra hoje em dia, é o comum, é o que acontece. Consequência disso, eu começo a ganhar peso, eu tenho sobrepeso ou obesidade, eu tenho dificuldade enorme de perder peso, que é uma consequência desse estado metabólico. Ou seja, eu não estou usando gordura como fonte de energia. E eu fico assim durante anos. E daqui a pouco eu resolvo, bom, agora eu vou entrar numa dieta cetogênica em que eu vou jogar meus carboidratos lá para baixo de hoje para amanhã. Amanhã eu como 10 gramas de carboidrato por dia e aumento minha quantidade de gordura porque eu preciso de energia, então eu vou colocar a gordura para dentro. Durante um certo tempo eu vou sofrer, porque o meu corpo não vai amanhã passar a usar a gordura de forma eficiente. Ele vai precisar azeitar, ele vai acordar esse mecanismo. Vai acontecer, mas vai acontecer com um certo tempo. Pode ser maior ou menor, enfim. Então, assim, esse mecanismo está adormecido. Ele nunca está estragado de forma definitiva, mas ele pode estar adormecido há muito tempo. E para acordar, às vezes, é um processo que precisa de tempo. Mas para um paciente, um praticante, esse ketoflu, ele tende com o tempo a se tornar menos intenso? Ou não tem uma regra assim? É interessante porque, especificamente o ketoflu, a gripe cetogênica, ela tem muito pouco a ver com esse mecanismo de combustível e de flexibilidade metabólica. A principal causa, de longe, da gripe cetogênica, quer dizer, esses sintomas de adaptação do primeiro momento da dieta, se devem ao fato de que, quando eu entro numa dieta cetogênica em que eu reduzo bastante os carboidratos, uma das coisas que acontecem, que é o que a gente quer que aconteça, faz parte do processo terapêutico, é que os meus níveis de insulina caem. E caem rápido. Eu sempre falo brincando, eles não caem demais porque o meu pâncreas está funcionando bem, onde a insulina é produzida. Então eles não ficam baixos demais, mas eles ficam bastante, eles caem bastante. É o que a gente quer, inclusive. Uma das consequências disso, porque a insulina é um hormônio que tem literalmente dezenas de efeitos no corpo inteiro. Todas as células do organismo têm receptores para insulina, significa que ele age no corpo inteiro e dependendo de cada órgão, de cada tecido, ele tem funções diferentes. Nos rins, a insulina vai sinalizar para os rins para que eles retenham água e retenham o que a gente chama de eletrólitos. Sódio, potássio, magnésio e outros. São alguns minerais, né? Minerais. Então, se eu baixo rápido os meus carboidratos, a minha insulina cai rápido, os meus rins começam a expelir água e, junto com isso, expelir eletrólitos, minerais. E então eu entro num estado de ficar um pouco desidratado e com uma deficiência de alguns minerais como sódio e potássio, que são os principais. E é esse estado que leva à gripe cetogênica. É ficar desidratado com uma deficiência relativa de minerais. Não tem a ver com combustível. E o keto out, o ketoflu out, de sair também, que dá eu senti, não sei se foi... É comum ou não? O que tu sentiu? Nossa, senti muitas coisas. Não sei se era emocional, o que era, mas senti muito pior do que entrar. Porque eu entrar, eu estudei, eu falei, você tem que repor os eletrólitos e tomar bastante líquido. Sim. Mas o keto out eu não sabia que era tão... Não sei, foi mais difícil pra mim, assim. Eu não sei se era da cetogênica, eu não sei o que aconteceu, ou se era coisa emocional misturada. Eu te dizer com certeza é muito difícil, né? Uma coisa que acontece é, especialmente quando a pessoa tem uma melhora na cetogênica, se ela sai da dieta rápido, come coisas que ela se desabituou a comer, claro que foi uma semana só, mas isso, assim, alguns alimentos, eles são capazes de provocar dano no organismo. Só que a espécie humana, ela é provavelmente a espécie animal que tem maior capacidade de adaptação, para bom e para ruim. A gente consegue se adaptar muito bem, tanto psicologicamente, mas fisicamente, fisiologicamente.
Então, se eu tenho alimentos que não são bons para mim, que me causam certa agressão, mas que eu estou comendo assim ao longo do tempo, durante muito tempo, eu meio que me habituei com aquilo. Daqui a pouco eu tirei aqueles alimentos. A dieta cetogênica ela é também uma dieta de eliminação. Eu tiro alimentos que agridem. O trigo não faz parte, o glúten sai por consequência, o açúcar sai, por exemplo. Então eu tiro isso e eu posso ter uma camada de melhora por tirar esses agressores, que não são agressores para todo mundo, mas porque uma grande parte das pessoas são. Se eu me habituei a ficar sem esses agressores, quando eu coloco de novo, isso pode gerar um dano agudo. Aquele dano que era crônico, que eu me habituei, ele passa a um dano agudo. Então é muito comum a pessoa dizer, olha, eu comia pão, doce e tal, entrei numa dieta cetogênica, melhorei. O intestino melhorou, minha energia melhorou, meu bem-estar melhorou. Um dia eu resolvi comer uma pizza e tomar um sorvete, e aí no dia seguinte eu estava muito pior do que eu estava antes. Esse é um dos principais mecanismos. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Tá, a gente vai ter que terminar, mas eu tinha... Nossa, não sei se dá tempo. A última pergunta, mas é que eu não podia deixar de fazer essa. O colesterol é uma grande polêmica, tanto total, HDL, LDL. Eu não sei se é uma questão que os valores de referência... Sempre que você vai no exame, tem lá, valor de referência, tudo tem valor de referência. Se você puder, bem resumidamente, que o nosso tempo está bem estourado, mas só algo... Eu sei, talvez seja um tema longo. Desafio falar isso um pouco. Vamos lá, não tem problema. Se você puder. Vamos lá. Assim, colesterol é provavelmente o tema mais polêmico hoje em dia. Em nutrição, alimentação, saúde, enfim, sei lá. Um dos mais polêmicos, pelo menos. E aqui eu vou de novo me atendo no que a gente sabe, o que a gente não sabe, no que é questão de opinião, para tentar ser o mais claro possível. Tá. Né? O que a gente sabe? O colesterol ele é importante, basicamente, quando a gente quer avaliar risco cardiovascular. Tá. Então a gente pede o exame de colesterol porque a gente quer estimar o risco de desenvolver uma doença cardiovascular, AVC, infarto, enfim. Bom, existem fatores de risco para doença cardiovascular. Uma lista de fatores de risco bem conhecidas. E esses fatores de risco parecem ter um peso. Então, o fator de risco tem um peso maior, quer dizer, se ele está presente, ele estresse, sedentarismo, pressão alta, né? Tem uma lista. Sim, tem vários. Nessa lista de fatores de risco, o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, bota várias aspas aí, ele está lá embaixo nessa lista. O impacto dele para poder causar uma doença cardiovascular. Ele é um fator de risco conhecido. Sim. Ele é um fator de risco conhecido. Mas ele está na lista lá embaixo. O que está na lista lá em cima? Tabagismo, pressão alta, resistência insulínica, triglicerídeos altos, HDL baixo, glicemia alta, diabetes, pré-diabetes, obesidade, tudo isso está lá em cima da lista. Tá. Esses são grandes fatores de risco. Tá. O LDL está lá embaixo. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa. O que significa? Valores de referência. Valores de referência são calculados como médias da população. Se uma população está predominantemente doente, esses valores de referência não vão refletir o que seria uma saúde ideal. Isso acontece em vários exames. Isso é todo um outro tema todo um outro assunto. Então, assim, valores de colesterol total e LDL levemente aumentados em relação aos valores de referência. Dentro de um contexto de um metabolismo que está regulado, os triglicerídeos estão baixos, o HDL está alto, a glicemia está controlada, a insulina em jejum está boa, não tem obesidade nem sobrepeso, não tem pressão alta, não tem tabagismo, são condições sabidamente saudáveis. Em pessoas em que esses outros fatores são desregulados, o colesterol LDL é mais perigoso ainda. Então, se ele está aumentado, ele aumenta o risco, muito mais do que se não tiver. Agora, falando especificamente sobre dieta cetogênica, que é o colesterol LDL e o colesterol total é um tema polêmico dentro da cetogênica. E grande parte das pessoas que falam mal da dieta usam esse argumento. E aqui tem algumas coisas, eu vou estender um pouquinho só. Porque assim, o que as pessoas dizem? Bom, tu vai fazer uma dieta cetogênica, tu vai aumentar o teu consumo de gordura, vai aumentar o consumo de gordura saturada, o teu colesterol vai disparar e o LDL vai subir. Bom, aqui a gente tem pesquisas. Quando a gente tem pesquisas, deixa de ser questão de opinião, é questão de pesquisa. O que as pesquisas mostram? Que quem faz dieta cetogênica, na maioria das vezes, o colesterol total e o LDL ou se mantêm estáveis ou caem um pouco. Essa é a regra. Quando isso acontece, obviamente, a gente não se preocupa. Em algumas pessoas, o LDL sobe um pouco. Em algumas pessoas, ele sobe muito. Ele, de fato, vai a níveis bastante altos. Então, o colesterol total, que era 190, passa a ser 380. E, sei lá, o LDL, que era 115, passa a ser 250, por exemplo. Isso não é comum, isso é bem pouco frequente. E quando isso acontece em cetogênica, os outros marcadores consistentemente melhoram. Em cetogênica, os triglicerídeos caem, o HDL sobe, a glicemia cai, a insulina cai, a resistência insulínica, quando ela existe, ela melhora, a
pressão melhora, a pressão arterial melhora com frequência. Quando você tem obesidade ou sobrepeso, isso regulariza. Então, dentro de um contexto de uma série de outras melhoras metabólicas. O que significa um contexto de outras melhoras metabólicas e o LDL disparando a níveis super altos? A gente não sabe com certeza. A gente não tem pesquisa para saber. A pergunta é, isso representa um risco cardiovascular aumentado? A gente não sabe. A gente tem uma pesquisa que investigou essa população e é uma pesquisa que foi cercada de polêmicas em que eu não me atrevo a tirar conclusões definitivas dessa pesquisa. Então a gente não sabe. O que a gente sabe? Que em linhas gerais a cetogênica é uma dieta bastante segura e que ela melhora, ela diminui parâmetros e marcadores de risco cardiovascular. Quando ela provoca um aumento muito grande do LDL, existem maneiras muito eficientes de tratar isso, quer dizer, fazer com que o LDL baixe a níveis normais e a gente possa continuar a cetogênica se esse for o caso. Então, essa é a resposta curta do colesterol. Depois a gente vai em outro momento, uma resposta mais longa, porque é um tema muito... Depois tem o total, HDL, tem os triglicerídeos, acho que está bem relacionado com isso, mas... Nossa, muito obrigado. Imagina. Eu queria que você falasse brevemente, quem quiser te encontrar, onde é que acessa, como é que entra em contato, se alguém quiser fazer o tratamento. Então, assim, eu estou, né, no Instagram, né, @psiquiatria metabólica, é o meu perfil, né, tem bastante conteúdo lá, dá para fazer contato por lá, lá tem os meus contatos. Isso. Tem um canal no YouTube, que é Psiquiatria Metabólica, onde eu produzo vídeos bastante frequentes, onde eu tento falar de forma até mais detalhada e mais aprofundada sobre todos os temas relacionados à psiquiatria metabólica. Tem um site que é psiquiatriametabolica.com.br, onde tem muitos materiais, artigos, vídeos e também explicações sobre esse assunto. São os 3 principais canais, né? O Instagram, o YouTube e o site. Todos eles são Psiquiatria Metabólica para me achar. Muito obrigado. Obrigado, Regis. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.